Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Conheça a história de criadores de conteúdos que usam as redes sociais para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência. Eleições 2026. Saiba como votar mesmo sem ter cadastrado a biometria. Documentário promovido por pesquisadores da UFMA resgata a memória e a identidade da região Itaquibacanga. Veja também como maranhenses com mais de 60 anos continuam ativos no mercado de trabalho, fomentando o empreendedorismo da chamada economia prateada. Hoje também tem entrevista sobre o calendário de eventos para celebrar os 50 anos da Fundação Antônio Dino. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 30 de julho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Policiais militares foram afastados das atividades operacionais após a divulgação de vídeos que mostram agressões durante uma abordagem em uma festa de vaquejada no município de Barreirinhas. As imagens mostram socos e chutes desferidos contra um jovem, além de empurrões em pessoas que tentavam intervir na ação. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Corregedoria da Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar o caso. Os agentes seguem afastados das funções até a conclusão das investigações. A Polícia Civil prendeu em flagrante 3 homens por exploração de jogos de azar. Durante a operação, os agentes se encontraram em um comércio de frutas 7 máquinas caça-níqueis em funcionamento, além de materiais utilizados para apostas de jogos de loteria ilegal. As ações foram realizadas no município de Timon. Já em Peritoró, a Polícia Civil prendeu um homem investigado pela participação na tentativa de homicídio de um sargento da polícia. O crime ocorreu no dia 13 de maio deste ano, dentro do Fórum da Comarca de Peritoró. 2 homens armados invadiram o fórum da cidade e efetuaram disparos contra o sargento. Segundo a polícia, no momento da prisão, o investigado chegou a esconder uma arma próxima ao matagal. A arma e 4 munições intactas foram recuperadas. Vamos falar sobre eleições 2026. Os eleitores e eleitoras que não fizeram o cadastro da biometria vão poder votar nas próximas eleições, desde que estejam com a situação regularizada junto à Justiça Eleitoral. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Ricardo Miranda. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, ao todo são 247.928 eleitores maranhenses que ainda não fizeram o cadastro biométrico, mas ainda assim poderão votar normalmente nas eleições marcadas para outubro deste ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor sem cadastro biométrico poderá, nos dias de votação, apresentar um documento oficial com foto e os dados eleitorais para os mesários para confirmar a identidade. Após a verificação dessas informações, se o eleitor estiver regular com a Justiça Eleitoral, ele poderá votar normalmente e depois será orientado a realizar o cadastro biométrico. Lembrando, a biometria ela funciona como uma camada adicional de segurança para confirmar a identidade do eleitor e reduzir aí os riscos de fraudes, mas não substitui os demais mecanismos, as demais formas de identificação do eleitor nos dias de votação. Durante o cadastro biométrico, a Justiça Eleitoral coleta fotografia, impressões digitais dos 10 dedos, quando possível, e assinatura digitalizada do eleitor. Esses dados passam a integrar o cadastro eleitoral e reforça a segurança do processo de votação, mas, novamente, mesmo que o eleitor não tenha o cadastro biométrico, ele não será impedido de votar nas eleições. São essas as informações, eu volto com você. Obrigada, Ricardo. E muito além do entretenimento, as redes sociais também podem promover inclusão. Na reportagem do quadro Incluir de hoje, você vai conhecer criadores de conteúdo que utilizam a internet para ampliar o debate sobre o universo das pessoas com deficiência. Eu sou a prefeita mais humilde do Brasil. Humilde e inimitável. Nacional. Bora, minha equipe.
Nas redes sociais, a jornalista Andressa Miranda é a prefeita. A personagem que une humor e crítica social foi um caminho encontrado por ela para unir duas habilidades: atuar e informar. Tá vindo de 50 aqui, orçamento da obra 5.270.000. Tá feito. Mas além de ser jornalista e a prefeita, a Andressa também é uma pessoa com deficiência. O processo do diagnóstico em si é um processo difícil, porque a fibromialgia ela é um diagnóstico clínico. Você precisa tirar toda a questão laboratorial, mas faz exames de sangue para tirar outros tipos de diagnósticos. Isso é também cansativo. Para mim foi bem mais cansativo, porque em 2011, quando eu fui fazer esse diagnóstico, era muito mais difícil. A deficiência da Andressa não é aparente, mas ela faz questão de esclarecer o assunto para os mais de 500 mil seguidores que a acompanham em um perfil de uma rede social. Então eu pensei, se eu tenho mais de meio milhão de olhos de pessoas, e não, eu não tenho meio milhão, eu tenho muito mais, porque o meu alcance ele é maior do que isso. Né? Então eu pensei, eu preciso fazer com que a minha voz, com que a minha comunicação, com que eu, sendo jornalista, eu sou responsável, eu estudei para isso, eu sei fazer isso, eu preciso fazer com que as pessoas, eu preciso me tirar e tirar milhares de pessoas da invisibilidade junto comigo. Prova de que comunicar também é incluir. Foi seguindo esse lema que o Autismo Cast surgiu. Desde setembro de 2025, o projeto convida famílias e especialistas para discutir temas do universo da pessoa com deficiência. Quem não tem condições financeiras para cuidar, que nós tivemos que sair do Maranhão para cuidar da nossa filha, buscar tratamentos, isso há 15 anos. E quem não tem, como é que faz? E no retorno para o Maranhão, nós começamos a conhecer essas famílias. E aí sentimos a necessidade de fazer algo por elas. E o que a gente faz, e queimou no nosso coração da gente ajudar no alimento, por exemplo. E aí criamos um projeto chamado Mães Atípicas Solo. Olá, comunidade. Estamos muito felizes e agradecidos a Deus por estarmos aqui no primeiro episódio do Autismo Cast. No YouTube, o Autismo Cast tem mais de 30 episódios publicados desde outubro de 2025. O elenco principal é formado pelo Alex, a Itamara e a Beatriz, filha do casal. Já participaram do programa mães e pais de pessoas com autismo e outras deficiências, além de ativistas e especialistas. Ouvidos atentos aos relatos dos convidados e muito conhecimento para o público. Lá no Autismo Cast a gente conta o dia a dia, não é só a teoria, é a praxis, né? A teoria e a prática vivida no dia a dia. E é isso que uma família que recebe diagnóstico, ela precisa, porque ela precisa entender que existem outras famílias com o mesmo desafio, pode-se falar assim, que ela, mas que está superando, que está conseguindo. É utilizando o poder da comunicação que o podcast cria uma comunidade engajada e conectada, onde podem compartilhar desafios, sonhos e também vitórias da maternidade atípica. E hoje, olhar para ela e contar a história dela é falar que as famílias não desistam, que elas possam continuar. Por mais difícil que seja, elas continuem. Tenham fé, tenham esperança, tenham consistência e persistência, que todos os dias a gente vai ter um ganho, todos os dias a gente vai ter um ganho. Duas histórias que se conectam pelo mesmo objetivo: entender que a comunicação pode ser uma ferramenta de inclusão, educação e combate ao preconceito. Tchau, pessoal. Tô animada. Vamos pra cima. Show. Glória a Deus. A construção da barragem do Bacanga e do Porto do Itaqui mudou para sempre a paisagem e a história de uma das regiões mais importantes de São Luís. O documentário Da Barragem Pra Cá, produzido por pesquisadores da UFMA, resgata essa memória por meio dos relatos de quem vive e constrói diariamente o território Itaqui-Bacanga. A construção da barragem do Bacanga e do Porto do Itaqui mudou não só a paisagem da área Itaqui-Bacanga, mas também influenciou o crescimento dos bairros da região e transformou a vida de milhares de moradores. E são essas memórias que compõem o documentário Da Barragem Pra Cá, produzido por pesquisadores do Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia da UFMA. Foram 2 anos de produção entre entrevistas, edição,
e pós-produção. Então, foram 2 anos buscando quem seriam os nossos personagens, quem seriam as pessoas que tiveram essa relação direta, essas mudanças. E nós também contamos com o apoio do IEMA Tamancão, de outros pesquisadores, arqueólogos, geógrafos, engenheiros, que também tinham alguma relação com o Porto para poder contar um pouquinho dessa história. Produzido ao longo de quase 2 anos, o documentário reúne cerca de 20 entrevistas com moradores antigos, pesquisadores, arqueólogos e personagens que acompanharam essas mudanças. O filme também recupera acontecimentos marcantes, como o incêndio do Goiabal, além de destacar manifestações culturais que ajudam a preservar a identidade do Itaquibacanga. Para embasar o documentário, alunos, professores e pesquisadores vieram ouvir de perto quem nasceu, cresceu ou viveu uma vida inteira na região. Isso aí valoriza a nossa comunidade, né? E eu vi ali muitas pessoas, muitos moradores aqui da comunidade, construtores de cidade, eu chamo construtores de cidade, né? E cada um fazendo a sua fala com uma coerência muito grande, né? Porque eu trabalho Goiabal em Chamas, a origem do bairro Anjo da Guarda, e eu precisava ver aquilo ali de perto e a UFMA fez esse trabalho de uma forma espetacular. Inclusive tem até o depoimento do presidente José Sarney, né? Eu abri a estrada do Itaqui até a beira onde é hoje a barragem do Bacanga ali. Então aquela estrada, asfaltei não, tornei de pissarra, porque naquele tempo não tinha asfalto ainda no Maranhão. O primeiro que teve foi da São Luís Teresina. Além das mudanças urbanas, o documentário evidencia relações dos moradores com o território, abordando temas como pertencimento, memória e cultura popular. O projeto foi desenvolvido pelo LEPENG da UFMA, em parceria com o IEMA, com financiamento da EMAP e da FAPEMA, por meio do programa Aportando nas Águas da Memória, que busca preservar e valorizar a história da região Itaquibacanga. De quem não se abate, derrubando essas barragens, Itaquibacanga style. Itaquibacanga style. Uma identidade para a população daqui que mora na área Itaquibacanga e que mostra a realidade do Itaquibacanga, porque também nós decidimos não ficar somente o porto, a barragem, não, mas ir além, mostrar as diversidades que tem dentro dos bairros da região Itaquibacanga, mostrar a cultura, mostrar o potencial não só econômico, mas cultural, social e ambiental também dessa região. Parabéns às pesquisadoras e pesquisadores da UFMA. Ainda falando sobre a nossa universidade, hoje o coral da Universidade Federal do Maranhão celebra 53 anos de atuação com o recital Coral UFMA Recordações. A apresentação será realizada logo mais às 7 horas da noite no Cine Teatro Aldo Leite, localizado no Palacete Gentil Braga. Gente, essa apresentação é gratuita e marca a celebração do aniversário de um dos corais mais tradicionais da capital maranhense, que foi criado em 1973. Então, parabéns e vida longa ao nosso coral aqui da UFMA. E viver mais também tem significado trabalhar e empreender por mais tempo. Com o aumento da expectativa de vida, cresce o número de pessoas com mais de 60 anos que seguem ativas no mercado de trabalho e apostam em novos negócios. No Maranhão, histórias de superação e também de empreendedorismo mostram como a experiência acumulada ao longo da vida tem se transformado em oportunidades, renda e qualidade de vida. Confira na reportagem de Linda Rodrigues e John Rayen. No município de Raposa, o que era apenas um sítio da família virou ponto de encontro entre cultura, gastronomia e afeto.
Entre cajueiros e frutas regionais, há 5 anos Dona Vilma encontrou uma nova forma de empreender após a aposentadoria. Para mim está sendo uma outra Vilma, vamos dizer assim. Até a gente comenta que eu me reinventei, porque antes era professora, com aquele horário a seguir, com aquelas disciplinas a fazer, aquela responsabilidade. E aqui no sítio é um compromisso que é amplo, é uma liberdade. Você não se sente com a cara de estar trabalhando, você está aqui divulgando o que a gente tem de bom, né? O sabor que sai dessa panela conta uma história de tradição, mas também de inovação. Dona Vilma foi além da receita. Transformou o sítio em negócio, abriu as portas para quem quer conhecer de perto essa experiência. Após receber uma consultoria do Sebrae, o negócio ganhou uma nova dimensão. Hoje, o espaço recebe turistas do Maranhão, de outros estados e até de fora do país. Doces à base de caju, bacuri, murici, licor, compotas e produtos veganos dividem espaços com memórias de infância e o desejo de manter viva a história da família. Tem muita história aqui. Então, assim, esse sítio, para mim, foi uma descoberta hoje em dia, abrir o portão, entrar grupos de turistas, dar movimento, dar vida. Isso para mim é uma gratificação, né? Para mim isso é toda uma recompensa de uma atividade. Se para a Dona Vilma o empreendedorismo nasceu dos sabores, para o artista visual Ayrton Marinho, ele ganhou forma nas cores e nas tradições populares do Maranhão. Ainda na universidade, conheceu a xilogravura, técnica que marcaria sua trajetória artística. Hoje, aos 75 anos, Ayrton segue transformando cultura em arte e arte em sustento. Eu tinha tentado na pintura, no desenho, na escultura, no bico de pena, mas nada que eu fiz me agradou. Aí quando eu conheci a xilogravura, já lá na universidade, aí me instalou uma ideia. Essa é o que eu buscava para expressar a cultura popular do Maranhão. Bumba Meu Boi, azulejos e festas populares ganham vida nas peças produzidas manualmente por Ayrton. O que começou com as gravuras, hoje são produtos procurados por turistas durante o São João. Aí veio a ideia do meu filho de transformar esse material em souvenirs, né? Aí ele, papai, vamos fazer uma experiência, fazer camisa, fazer uns azulejos, umas canecas. Eu digo, pode fazer, meu filho. E aí ele conseguiu fazer um trabalho. Hoje a gente tem o ateliê, que vende as gravuras, e a loja, que vende nosso material. Principalmente no período de São João, a gente faz as camisas, que é sucesso todo ano. De acordo com o Sebrae, o Brasil tem cerca de 4,5 milhões de empreendedores com mais de 60 anos. A chamada economia prateada reúne pessoas que decidiram continuar economicamente ativas. Número que cresceu 58,6% na última década. Um crescimento que representa uma transformação importante no perfil do empreendedor brasileiro. É uma economia prateada, trazida, né, com uma experiência gigantesca e de pessoas que já passaram por uma vida dos negócios, da economia, e que se sentindo muito vivo para continuar empreendendo, continuar empregando, continuar levando desenvolvimento, resolvem retomar. Negócios diferentes, histórias diferentes, mas algo em comum. A certeza de que a experiência acumulada ao longo da vida vira renda, inspiração e coragem para recomeçar. Quando aposentado, a gente não perde nosso potencial. O importante é saber aproveitar em cada setor, em cada atividade, ver um potencial de desenvolver, de crescer com isso aí. Afinal de contas, é saber ser feliz. E a felicidade é feita de momentos, né? A reportagem trouxe muitos exemplos de vida para a gente, né? Agora tem entrevista aqui no JTV
A Fundação Antônio Dino, referência no tratamento de câncer no Maranhão, deu início às celebrações dos seus 50 anos de criação, com um calendário cheio de eventos. Vamos saber mais informações agora no quadro Sala de Entrevista com a jornalista Luísa Rabelo. A Fundação Antônio Dino celebra 50 anos de atuação no Maranhão com uma programação especial que marca 5 décadas ao combate ao câncer. Referência no tratamento oncológico do Estado, a instituição acumula avanços importantes, como a ampliação da assistência, a interiorização dos serviços e a eliminação da fila de espera para radioterapia pelo SUS. Para falar sobre essa trajetória, os desafios da oncologia e as ações previstas para esse ano comemorativo, eu converso agora com a gerente de comunicação da Fundação Antônio Dino, Arícia Dino. Arícia, é um prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Arícia, a gente começa falando aí dos principais marcos dessa trajetória de 50 anos. O que você pode destacar para a gente? Eu sei que é muita história, mas eu pergunto para você quais são os marcos dessas 5 décadas. Então, o tratamento de câncer no Maranhão iniciou através do pioneiro médico na luta contra o câncer no estado do Maranhão, Dr. Antônio Dino. Viu a necessidade de um hospital especializado em tratamento de câncer no Maranhão e daí então se fez o Hospital do Câncer Aldenora Bello, o hospital de referência no tratamento de câncer, e aí nasceu a fundação para ajudar a manter e a dar suporte a esse tratamento. Então a fundação, além do Hospital do Câncer Aldenora Bello em São Luís, ele tem uma atuação, a fundação tem uma atuação macro, né, de todas as vertentes do tratamento. Hoje tem a Casa de Apoio, tem o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino em Pinheiro, está em construção nova unidade em Santa Inês e essa trajetória da fundação, ela passa pela necessidade de o paciente oncológico ter um tratamento de qualidade pelo SUS. E aí você falou de outros 2 municípios que já receberam um que vai receber ainda uma unidade do hospital. Como é que essa descentralização coopera para o trabalho de combate ao câncer dentro do nosso estado? Então, a primeira unidade foi o Hospital do Câncer Aldenora Bello. Hoje, a gente atende no Hospital do Câncer Aldenora Bello mais de 30 mil procedimentos mensais, entre cirurgias, consultas, radioterapia, quimioterapia. E essa quantidade de procedimentos no Hospital do Câncer Aldenora Bello sobrecarrega um pouco e muitas das vezes a gente não consegue atingir o quão a gente gostaria. Daí, aos 5 últimos anos, quem estava à frente era o Antônio Dino, na fundação, e ele iniciou o projeto de descentralização do tratamento de câncer. O que isso possibilita? O paciente do interior do estado não se deslocar até a capital para fazer um tratamento que a gente pode realizar próximo da sua cidade. Então, o primeiro hospital inaugurado há 3 anos é o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino em Pinheiro. E a gente já está em construção na nova unidade, que vai ser em Santa Inês, e vai ser uma região contemplada pelo tratamento de câncer próximo ao paciente. Certamente essas unidades dão aí suporte tanto físico, né, quanto emocional, não só para os pacientes, mas para toda a família. Arícia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um dos grandes marcos mais recentes, que foi aí a eliminação da fila de espera para a radioterapia pelo SUS. Como vocês conseguiram esse feito e qual é o impacto disso? A radioterapia é um dos procedimentos importantíssimos do tratamento de câncer, associado a outros procedimentos, como a quimioterapia, cirurgia, entre outros. Então, a radioterapia, ela iniciou, há anos e décadas atrás, com uma bomba de cobalto que foi trazida pela fundação junto do Dr. Antônio Dino, certo? Então, esse foi o primeiro aparelho de combate ao câncer no Maranhão,
foi a fundação que trouxe para o hospital. Então, desde então, só existia 2 aparelhos que assistia o paciente oncológico no SUS para tratamento de câncer. E isso era sobrecarregado diante de uma realidade de inúmeros casos no estado. Então, recentemente, acho que uma década, foi adquirido 3 novos aparelhos de radioterapia e isso conseguimos desafogar uma fila que chegava a quase 1 ano de espera para início de tratamento. Então, a Fundação ela se preocupou em levar, além do tratamento, da medicação, dos ciclos de quimioterapia e radioterapia, outras áreas para o paciente, né? Então, ele precisa de acolhimento, a gente dispõe de casas de apoio, que é próximo ao hospital, que acolhe pacientes principalmente vindo do interior do estado, que não tem onde ficar aqui, e a Fundação, com essas casas de apoio, que é mantida 100% de doação pela população, consegue acolher esses pacientes, oferecer uma medicação que é prescrita pelo médico durante uma consulta no hospital, alimentação e outros inúmeros projetos que é necessário nos detalhes para o paciente. Temos o projeto de perucas para as mulheres que perderam o cabelo durante ciclos de quimioterapia. Então, a gente trabalha todo essas vertentes importantes para o paciente. Arissa, a gente está conversando aí sobre um ano comemorativo, como a gente bem destacou, são 50 anos. Eu quero saber o que vem aí pelos próximos meses. Então, vai ter um marco, né, que é juntar esses 50 anos de ações, de projetos, de profissionais dedicados ao combate ao câncer no estado. Então, dia 25 a 27 de novembro, nós teremos o 5º Congresso da Fundação Antônio Dino. Lá vamos discutir sobre a oncologia, principalmente para a área médica, né, de enfermeiros, médicos, estudantes, trazer essa discussão para o que a gente pode melhorar nos próximos 50 anos e com profissionais que têm gabarito e experiência para discutir e ver o que a gente pode melhorar. Arissa, obrigada por suas informações, parabéns mais uma vez pelos 50 anos, leve essas felicitações e esse muito obrigada para toda a equipe. Obrigada. Eu conversei com a gerente de comunicação da Fundação Antônio Dino, Arissa Dino. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Parabéns à Fundação Antônio Dino. E você de casa, continue sintonizado no seu canal de ideias. Hoje à noite, às 7 da noite, tem o programa É Música, que recebe o cantor e compositor Vina. Vina passeia por diferentes ritmos e influências, com ousadia e um olhar sensível às questões do nosso tempo. Então não perca É Música, hoje às 7 da noite. Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender seu coração. Eu fiz uma gaiola de ouro. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, Instagram e YouTube da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima quinta-feira para você.